a humildade de Jesus no dia do seu nascimento, né? Se você fosse o Criador do mundo, de que maneira você escolheria vir a esse mundo? Eu acredito que muitas pessoas, talvez eu, gostaria de nascer no Albert Einstein, um hospital bacana, né? Aí depois eu gostaria de ser levado para um quarto legal, né? Com berços do melhor material, né? E talvez alguns escolheriam nascer num hospital simples mesmo, mas porém aconchegante, com todo o conforto. Mas não foi assim que o nosso Criador me escolheu para poder nascer. Eu queria falar disso com vocês hoje, né? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 2. Lucas 2, 1 ao 20. Esse relato aqui de Lucas, ele ouviu de testemunhas oculares, e foram pessoas que tiveram convívio com Jesus, com a família de Jesus, e ele escreveu, né? Lucas 2, 1 ao 20, nós vamos ler aqui, para a gente ver como que foi o nascimento do nosso Criador e Senhor Jesus. Posso ler? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Até aqui. É muito incrível poder ler essa palavra, né? Irmãos, amigos, é excepcional. E quem já leu a Bíblia, quem já leu os Evangelhos, já ouviu isso aqui inúmeras vezes, inúmeras. José e Maria saindo de Nazaré para o censo. Estudando essa escritura, eu descobri que o censo era feito para saber quais os homens tinham condições de servir em questões militares, e também quais as pessoas eram aptas a pagar os seus impostos. Todos sabem que a cidade estava cheia
Muitas pessoas não conseguiam se hospedar para poder participar daquele censo, inclusive José e Maria, eles não conseguiam se hospedar, não conseguiram uma hospedagem adequada. E aí, durante essa procura, Maria começou a sentir as dores de parto. José pegou na mão dela e começou a procurar um local. E o único local que eles encontraram para ter aquele bebê era uma caverna. Geralmente era um local onde os animais se alimentavam, e naquela caverna tinha uma manjedoura, e Maria deu à luz ali o seu primeiro filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como foi anunciado aqui pelo anjo de Deus. E nós lemos aqui no versículo 17, o que o anjo, na verdade não no versículo 17, no versículo 10, o que o anjo disse para os pastores, né, sobre o nascimento de Jesus, que eles não precisavam ter medo, porque era uma notícia que ele estava trazendo de boas novas, que era não só para aqueles pastores, mas era para todo o povo. E é interessante, né, que o anjo apareceu para os pastores, e depois que Jesus nasceu, os pastores foram os primeiros a pregarem sobre Jesus, né? E não é à toa que Deus escolheu pastores para poder pregar o Evangelho. Mas eu queria que você observasse a questão da manjedoura. Por que ao invés, né, se Deus é o Criador do mundo, por que Ele não colocou Jesus num hospital especial, talvez lá no Palácio de César? Se Deus quisesse fazer isso, Ele poderia ter feito. Mas eu fiquei pensando que 3 vezes Lucas ele relata aqui que Jesus ele estava deitado numa manjedoura, por 3 vezes. E eu fiquei pensando assim, puxa, se Jesus tivesse nascido num palácio, talvez muitas pessoas não se sentiriam confortáveis para poder se aproximar do Deus que Jesus é. Então eu acredito que Jesus ele se permitiu nascer numa família simples, numa família humilde, para poder ser acessível a todas as pessoas do mundo, a todos quantos quiserem se aproximar de Deus. Jesus ele se fez acessível. Então Jesus escolheu nascer num coxo de animais, uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É um recipiente que é usado para poder alimentar animais. Mas Deus, que criou todas as coisas, se colocou nesse lugar para se tornar acessível a todos nós. E meu ponto minha reflexão é: Deus, Ele preparou esse lugar para que a mensagem central do Evangelho não se perdesse. Que o propósito dele não é ele se vangloriar, mas ele se fazer presente na vida de todo aquele que se aproxima dele. Amém? Então qualquer um pode ter um berço ou uma manjedoura, mas Jesus, ele se colocou num nível que pode ser alcançado por todos os homens, independente da sua cor, do seu gênero, independente da sua condição social, da sua condição humana. Qualquer pessoa pode se aproximar de Deus. E Jesus é um exemplo para todos nós. Olha lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 16, aliás. Paulo ele ensina assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A Escritura é interessante porque Paulo ele fala para a gente ter a mesma atitude uns para com os outros e não sermos orgulhosos e nos associarmos a pessoas de posição inferior. E eu fiquei pensando, puxa, esse é o ensino de Jesus. Ele exaltado acima de todos os céus, nós pessoas
pecadores de posição completamente inferior a Jesus, e Jesus ele fez questão de se fazer carne e se tornar pessoas para se relacionar com pecadores miseráveis como eu e você. Isso é humildade para mim. É naquele momento que você é o maior, você se colocar como o menor para poder servir, para poder ensinar, para poder dar exemplo. Isso é humildade para mim. E no nascimento de Jesus a gente vê isso. Todas as pessoas, irmãos, têm valor para Deus, independente, né, de sua condição, ou independente dos seus bens. Todas as pessoas têm valor. Então nós devemos valorizar aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, e tratar da mesma maneira que Jesus nos tratou. Quando Jesus ele me encontrou, eu estava menosprezando a ele, eu estava desprezando a ele. Na verdade, eu estava querendo aproveitar a minha vida, e ele mesmo assim ele quis se relacionar com um pecador miserável como eu. Então nós podemos buscar o melhor para as nossas vidas, confiando a Deus, independente de onde Deus tem nos colocado hoje. Amém? A humildade de Jesus também se vê na sua apresentação. Capítulo 2, versículo 21 ao 24. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. A escritura também eu acho maravilhosa. É especial porque aqui é quando Jesus ele é apresentado pela primeira vez. Antes a gente vê que aos 8 dias ele foi circuncidado. Então Jesus ele foi apresentado como um menino judeu. E depois desse 8º dia de vida, Maria tinha que ficar mais 33 dias para poder se purificar. E depois desses 33 dias ela poderia ir ao templo. E para poder oferecer esse sacrifício, além dela ficar reclusa esses 33 dias, no dia da apresentação, para ela ser considerada pura, né, cerimonialmente, ela teria que levar um cordeiro e uma pombinha ou uma rolinha. Só que a família de Jesus não tinha um cordeiro para poder apresentar nesse dia. Aqui está escrito aqui que foram apresentadas 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E se você for lá em Levítico, no capítulo 12, do 1 ao 8, fala sobre isso. Deus ele é tão maravilhoso que Ele dá a oportunidade de todos nós servirmos a Ele com aquilo que a gente tem. Levíticos 12 fala que aquela mulher que não tivesse recursos, ela poderia oferecer para Deus 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e foi exatamente essa oferta que eles deram para poder apresentar Jesus naquele dia. A família de Jesus, por que Jesus escolheu essa família? Não é porque era uma família pobre, não é. Humildade não quer dizer pobreza, não tem nada a ver com pobreza, mas porque era uma família que temia a Deus, era uma família que tinha satisfação em obedecer a palavra de Deus. Não é porque eles não tinham recursos que eles não podiam oferecer a Deus aquilo que eles tinham. Eles ofereceram o que eles tinham naquele momento para glorificar a Deus. E como o Jair compartilhou aqui, eu acredito que também Deus recebeu aquele sacrifício como uma oferta de aroma agradável a Deus também. Então que nós sejamos assim, né? Humildes como Jesus, humildes como a família de Jesus. Com aquilo que Deus tem nos dado, nós podemos fazer o melhor para Deus, seja abrindo a nossa casa, seja pregando o Evangelho, seja batizando pessoas, que é o mais importante aqui. Nós não vamos levar nada, nós vamos levar as amizades que nós temos feito uns com os outros,
nós vamos levar as amizades das pessoas que Deus vai nos usar como instrumentos para a vida dele. É isso que nós vamos levar. Os bens vão ficar aqui, mas os relacionamentos eles ficarão, e muitos para a eternidade. Amém? A gente pode ver também a humildade de Jesus quando ele foi deixado no templo por seus pais. Vamos lá no capítulo 2, no versículo 41. Vamos ler apenas o 49, depois você pode ler todo o contexto, mas aqui fala da humildade na apresentação de Jesus. Vou explicar aqui o contexto, a gente vai ler só o 48 até o 52. Mas enfim, o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele ia com a sua família todos os anos para poder comemorar as festas que tinha ali do povo judeu. A principal delas era a Páscoa. Então, durante esse período da Páscoa, Jesus foi com a família dele. Ele já tinha 12 anos, ele estava para poder ser apresentado como um menino, já com suas responsabilidades. E é interessante que fizeram tudo que tinham que fazer lá, e aí os pais voltando. E aí, no que eles estavam voltando, eles não encontraram Jesus. Jesus se perdeu. E aí José e Maria foram procurar ali Jesus entre os parentes. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que José e Maria então eram negligentes? Aí, estudando, meditando, eu fiquei pensando, puxa, não era não, mas Jesus era perfeito. E José e Maria via aquele menino perfeito, e a Bíblia fala que ele crescia e se fortalecia diante de Deus e dos homens, né? Então, por que eles não se preocuparam com Jesus? Porque Jesus, ele tinha a confiança dos pais. Eles pensavam que ele estava no meio dos parentes, de tanta confiança. Ele falou, olha, vai lá com seu primo, não sei se João Batista estava lá, vai lá com seus parentes e tudo e tal, e nós vamos seguir viagem. Mas na hora que eles foram procurar entre os parentes, Jesus não estava lá. Aí veio a preocupação, qual pai que não preocupa com seu filho, né? Mas uma vez eu fiquei perdido no parque municipal, estava eu e minha família, eu fiquei desesperado, mas eu sabia, eu não posso perder dos meus pais. A única coisa que eu não vou fazer é sair desse parque. Eu podia ficar lá até 18 horas, mas eu não ia sair daquele parque. Mas aí o que acontece? Meus pais me acharam depois de me procurar. Bastante tempo. E aí no que José e Maria voltaram, eles encontraram Jesus depois de 3 dias. E aí no 48 fala assim: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É incrível saber que aos 12 anos, irmãos, Jesus já tinha plena consciência de quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele mesmo disse: olha, você precisava estar preocupando, eu estou na casa do meu pai. Mas ele não falou, é interessante que Jesus ele não falou isso com arrogância, não falou com soberba. Se você ler todo o contexto, você vai ver que logo na frente fala que os pais ficaram sem compreender o que era aquilo, mas fala que Jesus era obediente aos pais. Você tem sido obediente aos seus pais? Não é porque nós somos adultos, né, que nós não podemos ser obedientes aos nossos pais. E obedecer a palavra de Deus não é fácil, irmãos. Para a gente poder obedecer a palavra de Deus, a gente precisa de humildade. E muitas vezes a gente não é humilde o suficiente.
para obedecer os pais. Agora eu fico me perguntando, se Jesus ele não tivesse humildade para poder obedecer José e Maria, você acha que ele teria humildade para poder ir à cruz, para pagar pelo seu e o meu pecado? Então, desde criança, Jesus já exercitava aquilo que ele precisaria para ir à cruz, para pagar o preço por cada um de nós. E com essa atitude ele crescia em graça, em estatura, diante de Deus e das pessoas também. E da mesma maneira, nós podemos crescer em graça e sabedoria diante de Deus, não só lá no nosso tempo com Deus, mas diante das pessoas também. Que assim como Jesus deu um testemunho, nós também temos um testemunho a dar nesse mundo. Ser a luz do mundo é isso também, irmãos. E eu fiquei pensando também que Jesus estava trocando ideia com quem? Vamos lá, irmãos, com quem Jesus estava trocando um papo? Com os líderes religiosos, com os mestres da lei. Mas Jesus já conhecia as escrituras, tanto é que os caras ficaram admirados. E Jesus, aos 12 anos, ele não podia ser arrogante e falar: olha, o que estão falando aqui é com o filho do papai. É o filho do papai que está falando. Mas não, a Bíblia fala que Deus tem um tempo certo para cada coisa que acontece debaixo do céu. Então talvez Deus está te amadurecendo para fazer exatamente aquilo que Ele pediu para você fazer. E a Bíblia fala que depois que a gente fazer tudo aquilo que Deus pediu, nós ficaremos satisfeitos. E a humildade de Jesus eu vejo nisso, né? Até para começar o ministério dele, Jesus ele teve paciência, ele teve humildade, e até no início do seu ministério ele foi humilde. No dia do batismo dele, ele não precisaria ser batizado, mas com humildade ele pediu João Batista para poder batizá-lo, para que toda a justiça fosse feita. Ele falou: olha, deixa como está, que eu sei o que eu estou fazendo, João. Vou me batizar, vou me identificar com os homens. E foi lá que ele começou o ministério dele e fez tudo que ele fez, que tem transformado a vida de muitas pessoas até hoje. Então, um ato de humildade que nós fazemos hoje pode impactar muitas vidas também, como foi a de Jesus. Amém? Então vamos caminhar, falar sobre a humildade do ensino de Jesus. E Jesus ele fala sobre humildade. Lucas 14, versículo 11. Lucas 14, 11. Acho que Sandra falou isso aqui no momento da ceia. Mas fala assim: pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, a partir de amanhã, todo mundo vai se humilhar diante de alguém para você ser exaltado. Na verdade, aqui Jesus ele estava ensinando um pouco sobre honra. Então, ele contou uma parábola e ele falou assim com as pessoas: olha, quando você for numa festa de Natal, você não chega e senta no melhor lugar, não. Senta lá no final, lá no fundo, para que talvez você tenha a oportunidade de alguém te chamar lá do fundo aqui, no lugar de honra. E aí depois Jesus fala sobre isso, né? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E Jesus ele ensina, irmãos, que há uma recompensa para as pessoas que são humildes. Há uma recompensa. Essa recompensa, eu acredito que ela não é para aqui, porque logo em seguida Jesus ele vai falar que a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, né? Jesus ele mostrou a humildade dele quando ele abriu os olhos dos cegos, quando ele serviu as mesas, quando ele expulsou demônios, quando ele ajudou pessoas, quando ele curou doentes. Jesus estava mostrando a humildade dele através do serviço. E serviço também é ser humilde. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque tem muita humildade aqui. Claro que nós precisamos melhorar, né? Com certeza a gente pode crescer em humildade, mas eu louvo a Deus, desde o pessoal que serve na recepção, aqui na equipe técnica, o pessoal que canta aqui no louvor. É uma alegria poder ver os irmãos vindo aqui durante a semana para poder ensaiar, os
pregadores, né, que tiram tempo ali para poder pensar no que trazer de alimento espiritual para cada um de nós. É uma alegria ver os irmãos dando ideias para poder melhorar o espaço da igreja. Isso é servir, é ser humilde também. Jesus mesmo falou: olha, nós não seremos como os governantes das nações para querer dominar uns aos outros. Nós vamos servir, pelo nosso serviço, nós vamos mostrar o que é glorificar o nome de Deus. Porque aquele que quiser ser o primeiro, vai ser o último. E isso vai glorificar o nome dele também. E Jesus, como servo, ele fez isso. Então, o que nós podemos fazer em 2023? Aumentar a nossa vida de serviço a Deus. Servir a nossa comunidade de fé, servir as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, seja com uma palavra amiga, seja convidando para poder estudar a Bíblia, seja dando um conselho na hora certa, seja simplesmente para poder sentar e ouvir, né, os podres das pessoas que estão ao nosso redor. Isso também é humildade. Às vezes a gente pode servir as pessoas simplesmente emprestando nossos ouvidos para que Deus seja glorificado e faça a obra que Ele quer fazer nas pessoas que estão acima de nós. Jesus, antes dele ir para a cruz para poder pagar pela nossa vida de pecado, ele pegou uma toalha e pegou uma bacia e ele ensinou para nós o que é ser humilde, é servir as pessoas ao nosso redor, da maneira que a gente está, com os recursos que a gente tem. E se você não tiver, vai com o que você tem, que Deus ele vai prover e vai glorificar o nome dele também. E é interessante, né, que Jesus foi recompensado por isso. Foi. Ele está sendo recompensado. E aí eu queria compartilhar com vocês Filipenses 2. A Sandra leu aqui os versículos 9 ao 11, mas vamos pegar aqui a partir do versículo 3. Filipenses 2, 3 diz assim: esse é um ensino de Paulo sobre a humildade cristã. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha se não é o ensino de Jesus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu quero, no período de vida que eu tiver aqui, eu quero poder me ajoelhar mais diante de Jesus. E eu quero praticar mais humildade. Às vezes eu sou muito orgulhoso. Porque se eu não me render a Jesus aqui agora, a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar. Se você crer, se você não crer, um dia o seu joelho vai se dobrar. Um dia você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta você correr dessa realidade. Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. Mas a Bíblia fala que aqueles que se renderem, aqueles que crerem no nome de Jesus, vão se alegrar como Ele, vão ser exaltados como Ele está exaltado à direita de Deus nesse exato momento. E isso é incrível, pensar na humildade de Jesus. Ele era o Deus Todo-Poderoso que se humilhou, se transformou num ser humano. Maria limpou o popô dele.
Pensa nisso, Deus, ele foi transformado por meio da obediência. Hebreus capítulo 5 fala que Jesus, ele foi aperfeiçoado por meio de tudo aquilo que ele sofreu. E ele foi transformado quando ele decidiu ser humilde, para poder lidar com pessoas inferiores como nós. Ele se fez inferior e às vezes nós não conseguimos nos fazer inferior. Nós queremos estar por cima da carne seca. Estava discutindo com a Sandra lá hoje, lá em casa, de manhã, e assim, eu estava certo, mas eu fui orgulhoso. Eu poderia ter me humilhado, poderia ter pedido perdão, mas eu fui orgulhoso, eu não fui humilde. E nós, irmãos, nós precisamos ser mais humildes uns com os outros, dentro e fora da igreja. É para isso que Jesus veio, para poder nos transformar, para poder nos aperfeiçoar. E nós não somos perfeitos, não seremos. Nós seremos, na eternidade nós seremos. E a Sandra falou: como é que você vai pregar desse jeito? Eu falei: não, Deus, aquilo que Deus quer falar, Ele vai falar. Mas aí, antes de eu subir aqui, eu olhei para a Sandra, pedi para ela perdão e falei: realmente, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais parecido com Jesus. Então, irmãos, vamos imitar a Jesus, não sendo egoísta, considerar o outro, né? A gente tem aqui na nossa aliança: olha, considere os outros superior a si mesmo. Se eu considerar ela superior a mim e ela me considerar superior, vai haver equilíbrio no nosso relacionamento. Para você que é solteiro, solteira, se você considerar o seu irmão na fé solteiro superior a você, e se o seu irmão considerar você superior a ele, vai ter equilíbrio, vai ter alegria, vai ter comprometimento mútuo, vai ter desejo de servir junto. Nós precisamos, irmãos, imitar mais o que está escrito aqui nas Escrituras, aquilo que Jesus nos ensina, que aí a gente vai ser aperfeiçoado como Jesus foi aperfeiçoado e foi exaltado por Deus, e um dia nós seremos, para a glória dele mesmo. Para finalizar, então, se você está sendo humilhado em alguma área da sua vida, não se preocupe, Deus está vendo, no tempo certo Ele vai te exaltar. Amém? Tiago 4,6b fala assim, que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Para finalizar, a humildade de Jesus no chamado ao arrependimento. Mateus 11, essa escritura é simplesmente fantástica. Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a todos a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa escritura parece um poema. A escritura é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. E muita gente olha para essa escritura e fala: eu quero esse fardo suave, leve. Quem não quer? E é interessante, eu estava estudando essa escritura aqui e eu fico pensando: puxa, realmente Jesus, ele se declara: puxa, eu sou manso e humilde de coração. Mas por que Jesus disse isso? Eu acredito, irmãos, para que a gente pudesse se aproximar dele em todos os momentos da nossa vida. E aí eu fui estudar o contexto dessa escritura aqui. Se você pegar o texto de Mateus 11 todo,
você vai ver que João Batista estava na dúvida se Jesus era o Messias. Depois de preparar o caminho e tudo e tal, João Batista estava na dúvida. Então ele manda alguns discípulos para poder perguntar para Jesus: Jesus, é o Senhor mesmo que é o Messias ou a gente pode esperar um outro? Aí Jesus pega e responde assim: olha, os aleijados estão andando, os cegos estão vendo, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza com isso. Jesus falou: eu sou o Messias. E Jesus fala isso de diversas maneiras na Escritura, porque é Ele que tem o poder de curar, de transformar, é Ele que tem o poder de mudar completamente a nossa vida e a nossa história. E aí depois, o que Jesus faz? Ele louva a Deus pela vida de João Batista. Entre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista, embora ele seja o menor no reino dos céus. E depois disso, o que Jesus fala? olha, vocês deveriam se arrepender dos seus pecados, porque João Batista, ele não bebe vinho, e ele come fruta, animal silvestre, e vocês falaram que ele tem demônio. Vocês me chamaram de comilão e beberrão. Esse povo precisa se arrepender, esse povo precisa de arrependimento, é o que Jesus fala. E ele começa a condenar as cidades nas quais ele fez todos esses milagres, e essas cidades não se arrependeram quando Jesus veio aqui na terra. Irmão, Jesus está chamando não só os de fora ao arrependimento, mas muitos de nós precisamos nos arrepender da nossa arrogância, da nossa falta de humildade, da nossa falta de fé pelos perdidos. Muitos de nós precisamos voltar sim ao primeiro amor. Essa igreja era para estar lotada no dia de hoje, irmãos, mas infelizmente não está. Por quê? Por quê? Falta de humildade, de render graças ao nosso Criador. Nós precisamos, irmãos, a partir de agora, não vou deixar para 2023 não, ter uma postura diferente como igreja, sim, uma igreja que sonha com pessoas arrependidas. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu sou manso, eu sou humilde, e todo aquele que chegar perto de mim com o coração arrependido, eu vou mostrar o erro, mas eu vou dar a solução para a mudança. E é isso que Ele fez com a vida de cada um de nós. Amém. Então, irmãos, eu queria deixar somente apenas algumas aplicações diante disso tudo que nós aprendemos aqui. Diante de tudo que eu falei, valorize as pessoas que estão ao seu redor, independente da condição social que essa pessoa tem. Ninguém é maior ou melhor que ninguém. Jesus, ele olhou para todos de maneira igualitária. Não é o que temos que é o mais importante para Deus. O mais importante não é quem está dentro de uma Ferrari. O mais importante é o valor. Se aquela pessoa que está dentro de uma Ferrari ou de um Fusca, é o valor que está no coração daquela pessoa. Se aquela pessoa tem um coração transformado e arrependido, ela é mais importante para Deus. Então, valorizemos todas as pessoas ao nosso redor. Leia e estude a palavra de Deus. Jesus, o próprio Deus que sabe todas as coisas, Ele como um menino, Ele estudou as Escrituras Sagradas. Ele estudou as Escrituras Sagradas. Ele procurou aprender a lei de Deus. Ele procurou obedecer à lei de Deus. Aprendeu de outras pessoas. Filhos, aprendam a Bíblia com seus pais. Pais, ensinem a Bíblia para os seus filhos. Irmãos, ensinem a Bíblia para os seus irmãos. Se a Cristiane não tivesse compartilhado a Escritura comigo, talvez eu não estaria aqui, irmãos, hoje. Eu ia buscar o AA, ela falou: você está precisando de Deus, lê essa Escritura. E Deus transformou minha vida a partir daquela leitura. Amém. Leia e estude a Bíblia. Não é porque você já é cristão há muitos anos que você não precisa. Jesus aprendeu por meio da Escritura a lidar com sua família. Os irmãos dele não acreditavam nele.
com as pessoas em geral, com as autoridades, de uma maneira que agrada a Deus. Seja exemplo. Jesus ensinou sobre humildade, sim, não somente na teoria, como na parábola que ele contou em Lucas 14, mas na prática. Ele foi para a cruz, ele serviu, ele suportou, ele desprezou a vergonha por nossa causa, e nós podemos fazer o mesmo. Viva uma vida de humildade em arrependimento. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vimos que Jesus sempre está disposto a ajudar quem deseja a viver uma vida que agrada a Ele. Ele vai sim apontar o nosso erro, mas Ele vai ajudar a gente olhar para as nossas falhas e prover a mudança para nós, para que tenhamos paz e descanso que somente Ele pode dar. Vamos orar. Amém?